Bem-vindos a mais uma aula sobre o perfil comportamental dos discípulos. O comportamento dos discípulos e falar sobre o círculo íntimo de Jesus. E antes de eu começar a falar sobre este discípulo, este apóstolo, eu peço que você curta, comente, compartilhe. Compartilhe com as pessoas que você conhece, para que o YouTube ele entenda que essa é uma programação relevante e ele leve esse ensino para mais longe, mais pessoas consigam fazer com a gente, estudar junto com a gente essa matéria tão gostosa que são os temperamentos. E do círculo íntimo de Jesus é Tiago, filho de Zebedeu. Nós temos 2 Tiagos, mas vamos falar aqui de Tiago, o filho de Zebedeu. Jesus chamou 12, mas desses 12, ele chamou para mais perto 3, Pedro, Tiago e João. Que Tiago e João, eles são irmãos. Eles têm ali algumas características semelhantes, mas nós vimos que não é porque eles são irmãos que em relação às emoções, os 2 irmãos, eles podem ser completamente diferentes, porque vai depender do perfil comportamental. Eu posso ser colérica e o meu irmão é melancólico. Eu posso ser colérica, o meu irmão fleumático, criados ali debaixo do mesmo teto, com os mesmos acontecimentos, mas as reações são diferentes. A forma de absorver e reagir são diferentes. Mas, no caso de Tiago e João, eles tinham um comportamento bem sincronizado. Os 2 eram pessoas práticas, líderes. Por isso que nós vemos que Tiago também, o filho de Zebedeu, ele era também um colérico. Sendo que João, quando nós estudamos na primeira aula, você viu que ele tinha um lado melancólico, o talento dele, a observação dele. Ele era uma pessoa mais de detalhes. Então, a outra sensibilidade. Enquanto que Tiago, seu irmão, já era uma pessoa bem mais prática, bem mais racional. Então, eu vou colocar aqui algumas coisas. Ele tinha um perfil idealizador, ele era bem equilibrado, ele era flexível. E quanto à história dele, ele foi o primeiro mártir da igreja primitiva. E nós vamos ver também que Jesus, logo que encontrou, aliás, essa dupla, Tiago e João, ele falou algo sobre eles. O apelido que Jesus deu a eles foi Boanerges, né? Boanerges quer dizer filhos do trovão. Se Jesus o chama de filho do trovão, o que é que você pensa sobre trovão? Trovão, ele assusta, ele faz barulho. O trovão, ele é mais barulhento do que qualquer coisa. O trovão, ele não é chuva. O raio, ele ainda tem uma energia, um poder, eletricidade, mas o trovão é só barulho. Ele não, ele assusta. Em outras palavras, Jesus está falando, olha, vocês são no momento, agora que eu os chamei, antes de vocês serem restaurados, vocês são a turma do barulho, né? Vocês fazem muito barulho, mas pouco eficazes. Mas vocês 2 têm um grande potencial, tanto que eu chamei vocês para o meu círculo íntimo. E a gente vê que realmente foram pessoas que marcaram
a igreja primitiva. Você olha lá para o apóstolo Pedro, o circo, que também era do círculo íntimo de Jesus, e você vê o que Pedro se tornou na igreja primitiva, antes mesmo e depois que Jesus ressuscitou. Foi ele que levou aquela multidão a se converter, foi a unção, o carisma de Pedro que levou aquelas pessoas, 3.000 pessoas a se converterem. Você vê que João, além dos sinais, prodígios e maravilhas que fluíam através da vida de Pedro e de João, mas você vê a marca dele deixando as epístolas, deixando o evangelho, deixando lá as 3 epístolas e ainda deixando o livro de Apocalipse. Quem escreve tanto assim, gente? O melancólico, que é uma pessoa introspectiva, detalhista, observadora. Então ele escreveu os detalhes que ele observou. Mas eu estou falando aqui de Tiago. Então, Tiago, ele era uma pessoa impulsiva. Ele tinha uma ambição muito forte, tanto que, induzido por sua mãe, quando ela pergunta se seus filhos poderiam estar à esquerda ou à direita de Jesus no seu reino. Se a gente usar uma palavra para os dias de hoje, essa dupla, eles se achavam. Vocês vão ter que ser restaurados. Jesus olha para eles, né, e fala: vocês vão ter que ser restaurados. Onde eles chegavam, gente, eles marcavam presença. Mas Jesus, ele estava dizendo: olha, eu vou ter que começar do zero com vocês. Vocês vão ter que ser restaurados. Vocês acham aí que vocês estão bem? Não, vocês são descontrolados. E aí, no caso de Tiago, aonde que eu vejo aqui uma tendência? O problema dele, no caso de Tiago, o problema dele era a ira. Porque Lucas capítulo 9, versículo 54, sempre Jesus e todos que subiam, né, tinham que subir para Jerusalém. Eles subiam para Jerusalém ali 3 vezes no ano, para as festas de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. E uma dessas vezes, quando Jesus estava subindo, havia momentos da estação do ano, onde Jesus subia passando por Samaria, ou Jesus ia por baixo, passando por Jericó, indo por baixo. Ou eles iam pelas montanhas quando era verão, ou eles iam por baixo quando era inverno, porque nas montanhas era muito frio. Então, a gente vê que era calor. Jesus passando por Samaria, era calor, né, o que estava registrado lá em Lucas capítulo 9, os samaritanos eram inimigos dos judeus, disseram: não, vocês não vão passar por aqui, eu não vou facilitar a vida de vocês. Então, diante da frustração, um colérico, ele tem pouca resiliência. O colérico geralmente tem problema com a ira, porque ele se acha. Então, um dos pontos fracos do colérico é que ele se acha dono da verdade. E ele é tremendamente explosivo. Como assim? Como assim você vai impedir que eu passe? Que eu ande menos quilômetros passando por aqui? Vocês são um problema. Sabe com quem que eu ando? Você sabe quem que está aqui comigo? Estou com Jesus. Então, eles pediram licença para Jesus. Jesus, a gente pode mandar fogo do céu para destruir esses samaritanos e a gente passar tranquilamente para eles aprenderem uma lição? E Jesus diz: claro que não. São vocês que vão aprender uma lição. A lição de saber lidar com a frustração.
Então, toda pessoa que tem os dois temperamentos, que são extrovertido, que são o sanguíneo e o colérico, precisam aprender o domínio próprio. Todo mundo precisa ter domínio próprio, mas quem tem problema com domínio próprio são esses dois temperamentos, o colérico e o sanguíneo. E ele tem que aprender. A palavra, gente, é aprender mesmo. Lembra que Jesus disse: aprenda comigo, que eu sou manso e eu sou humilde. Então é aprendizado, é um aprendizado. E como é que eu aprendo? Eu aprendo a pensar antes de falar. Se Tiago tivesse parado, peraí, deixa eu pensar. Eu estou andando com Jesus. Jesus disse para amar o próximo. Então, besteira eu falar uma coisa dessas. Não. Isso não está de acordo com aquilo que eu estou aprendendo com Jesus. Jesus deu uma lição ainda mais dura. Ele disse que não é só para amar o próximo, é para amar o inimigo. Jesus disse que é para perdoar. Então, se eles tivessem pensado antes de falar, eles nem seriam repreendidos e reprovados por Jesus. Mas você vê que os impulsos, né? Você é guiado por atalhos. A gente chama isso de atalho mental. O que é atalho mental? A forma que você age e reage. E sempre agiu e reagiu na sua vida é o que você encontra com mais facilidade. A resposta mais fácil, então, é explodir. Você sempre explodiu e você acha que assim dá certo. Então, a primeira coisa que vem na sua cabeça, a primeira coisa que vem na sua mente não é parar, pensar e respirar. E não reagir conforme as suas emoções. Você está vendo como a coisa é diferente? Você está vendo como a coisa pode ser controlada? E aqui eu quero dizer que Tiago, ele espiritualmente, ele estava aprovado. A gente está vendo aqui que toda a reprovação de Tiago é nas emoções. Esse homem, ele vai ser o primeiro mártir. Por quê? Porque ele não vai recuar, ele vai continuar falando de Jesus. Então, o que ele tem? Ele tem meta, perseverança, amor a Cristo. Eu estou falando isso lá na igreja primitiva. Como discípulo, nós vamos ver alguns pontos dele. Então, os pontos bons de um colérico é justamente isso. Tudo que ele começa, ele termina, procura, se desgasta para terminar. Gente, olha, eu sou colérica, eu começo a ler um livro, o livro pode ser uma porcaria. Sabe quando você olha assim e fala: ai, não aguento mais o livro, mas eu termino só para não deixar ele pela metade. Então, essa dedicação, porque o colérico, às vezes, ele tem problema com orgulho. Ele acha que o método dele, que a forma que ele age e reage, as pessoas que são culpadas. No caso de Tiago, os samaritanos que são culpados pela minha explosão. Eu estava bem até aqui, mas foram eles que estão errados. Por que eles não querem deixar Jesus passar? Mas o que é gestão emocional? E é isso que Jesus nos ensina. O que Jesus nos ensina aqui é gestão emocional. Jesus mostrou que a maior parte das vezes em que ele era provado, ele ficava calado. E que a melhor resposta é a não resposta. Mas aqui, o colérico não. Ele quer
sempre dar a última resposta, porque ele tem a necessidade neurótica de estar sempre certo. E Jesus mostrou que não é dessa forma. Quanto ao chamado de Tiago, Jesus chamava, olha, vamos lá na casa de Jairo. E ele entrava e via um milagre espetacular, viu ali o milagre da filha de Jairo. Vamos subir no Monte da Transfiguração, está lá Pedro, Tiago e João. Espiritualmente, ele tinha uma dedicação a mais, ele tinha uma paixão a mais. Não é que Jesus tinha um círculo íntimo porque eram filhos prediletos, é porque ele via aqueles que tinham mais paixão, mais dedicação. Então, o problema de Tiago não era fé. O problema de Tiago não era amor a Cristo. O problema de Tiago era a falta de restauração. Esse é o problema da maior parte das pessoas que chegam na igreja e acham que a salvação é o primeiro e último passo da vida delas. Agora eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu já orei, eu já renunciei o pecado, agora eu estou pronto. Não, você está salvo, graças a Deus. Você salvo é o primeiro passo de uma caminhada. Jesus é o caminho. Uma caminhada de quê? De crescimento. Você precisa crescer em conhecimento, em unção, em poder, em autoridade, em intimidade. Você precisa crescer em restauração emocional e saber que você chegou destruído até Jesus. Agora, ele não desiste de ninguém. Ele pegou 12 homens destruídos para restaurar. Um deles não quis restauração, que é Judas, mas os outros Jesus investiu em todos. Mas era uma questão de resposta ao investimento de Jesus na vida desses 12. Mas esse mesmo investimento de eu acredito em você, eu quero te restaurar, Jesus tem em relação a você. Mas voltando aqui falando de Tiago, olha, eu coloquei aqui. O que faltava para Tiago? Era amor? Não. Era maturidade emocional. Essa é a sua meta. Você precisa colocar aí hoje, tá? Escreve aí no teu caderno. Eu não sei se você gosta de estudar, você está anotando aí os pontos principais sobre os discípulos. Então, coloque algo que faltava em todos eles e que falta em nós. Maturidade emocional. Eu vou falar as marcas da maturidade emocional para você. Então, maturidade emocional é ser líder de si mesmo. Não ser liderado por emoções doentias. Aí eu faço uma pergunta. Tiago, filho de Zebedeu, era líder de si mesmo? Jesus disse que não. Que ele aprenderia, que ele se tornaria. Mas quando ele chegou até Jesus, ele era o discípulo do barulho. A ira tomava conta da vida dele. Não era ele que dominava a ira, mas a ira que o dominava. Outra coisa, quando a pessoa é madura emocionalmente, ela é uma pessoa empática. Tiago era empático? Não. Acabei de mostrar que ele não tinha empatia zero pelos samaritanos, empatia zero pelas crianças. Gente, eram os discípulos que impediam as crianças de chegar até Jesus. Empatia zero ao sofrimento das pessoas. Eles não queriam que a multidão tocasse em Jesus. Eles amavam Jesus, mas eles não tinham empatia
com as pessoas. Foram os discípulos que falaram para Bartimeu: não grita. A multidão falava, mas os discípulos falavam também: não incomode o mestre. Mulheres, eles não queriam que incomodasse. Jesus teve que mandar os discípulos fazer qualquer coisa para ele poder conversar com a samaritana. Então, eles não tinham maturidade emocional. Uma pessoa madura, ela é empática. E o que é empatia? Eu me coloco no lugar do outro. Eu não sou o centro do mundo, eu não sou o centro das atenções. Todo mundo é importante. Isso é ser empático. Outra coisa, uma pessoa madura emocionalmente, ela tem responsabilidade. E eu vou ler aqui para você. Olha, maturidade emocional significa ser capaz de admitir quando você está errado. Isso é responsabilidade. E enfrentar as consequências dos seus próprios erros com compreensão e dignidade. E você vê que nenhum dos discípulos tinha esse tipo de responsabilidade. Eles tinham a mesma falta de maturidade de Adão e Eva, que um ficou responsabilizando o outro pelo erro. Maturidade era Adão falar: eu errei, eu precisava ter domínio da situação e obedecer a Deus. Eva deveria ter dito: eu errei. Mas nenhum dos dois, e a partir de Adão e Eva, todo o mundo se tornou imaturo emocionalmente. E qual é a nossa meta? Sermos salvos e sermos restaurados e maduros emocionalmente. Outra marca da maturidade emocional é o autoconhecimento. Eu venho falando desde o início: olha, você precisa conhecer o seu temperamento, você precisa tomar cuidado com os seus pontos fracos, com os pontos fracos desse seu temperamento. Você precisa conhecer a tua história, os teus traumas, você precisa identificar áreas onde você é tão frágil. Eu não consigo lidar com a frustração. Todas as vezes que eu vivo frustração, eu tomo a mesma atitude errada. Então, aí você precisa ver qual é o seu mecanismo de defesa. Eu me isolo. Se uma pessoa me magoa, eu me isolo. Se uma pessoa me magoa, eu tenho problema com a ira, eu vou explodir. Então, você tem que saber se conhecer, para você investir em você mesmo. Essa grande maturidade emocional é você parar de apontar os erros dos outros e você identificar os seus erros. A partir do momento que você trabalha na sua própria vida, tudo vai começar a melhorar. Porque Jesus mostrou para nós que ele era feliz mesmo com pessoas imperfeitas ao seu redor. Ele tinha 12 homens problemáticos, 12 problemas ao redor dele, e mesmo assim, Jesus tinha paz. Jesus tinha alegria. A felicidade de Jesus não dependia dos erros e acertos dos discípulos. No Getsêmani, ele foi frustrado por todos. Judas traiu e os outros dormiram, fugiram. Mas ele continuou na meta dele. Ele não ficou paralisado por ele estar cercado de pessoas imperfeitas. Então, você se conhecer, você vai delegar menos a tua felicidade aos outros e responsabilizar menos os outros pelos seus próprios erros. Isso é maturidade emocional. Maturidade emocional também é ser flexível. O que é uma pessoa flexível?
A pessoa implacável, ela não tem concessão. Ela não abre concessão para nada e é uma pessoa difícil de conviver. E você vê que os discípulos eram assim. Nenhuma mulher pode chegar perto de Jesus. Nenhuma criança pode interromper. Isso é ser implacável. Todo romano é corrupto. Todo romano é ruim. Isso é ser inflexível, enquanto que eles vão ser surpreendidos, sim, por romanos maravilhosos. Ah, todo fariseu é insensível ou é uma pessoa extremamente religiosa. Não, muitos fariseus se aproximaram de Jesus. Olha só, Nicodemos, José de Arimateia. Então, tinham que aprender a ser flexíveis. E isso é maturidade emocional. E o último item de maturidade emocional aqui você precisa ter uma confiança saudável em você mesmo. Porque se você não confiar em você mesmo, quem é que vai confiar? Se você não se amar, quem vai te amar? Amor próprio e ter autoconfiança é muito importante, porque senão Deus olha para você, Ele sabe quais são os seus talentos, e aí, sabe o que acontece? Vai ser igual Moisés. Ai, eu não posso falar. E Deus, como assim que você não pode falar? Eu sou com você, eu estou com você, eu dou capacidade para você falar. E se você não tiver autoconfiança, você não vai chegar a lugar nenhum. E para ter essa autoconfiança, você tem que deixar Jesus trabalhar em você, trabalhar a sua baixa autoestima, porque essa sua insegurança, e na verdade Tiago tinha, toda pessoa que é irada, ela esconde por trás uma falta de autoconfiança e uma insegurança, porque não tem confiança, é inseguro e tem baixa autoestima acentuada. E o Senhor Jesus precisou trabalhar isso durante 3 anos nos seus discípulos. Graças a Deus que eles se deixaram ser trabalhados e por isso nós vemos gigantes. Nada parava esses homens. Roma não parava esses homens. As dificuldades não paravam esses homens. Então, esses 12 discípulos frágeis, nós vemos lá na frente os gigantes da fé, os apóstolos que marcaram uma geração totalmente ungidos espiritualmente, claro, cheios de poder e autoridade e conhecimento da palavra, mas homens equilibrados, saudáveis, com saúde mental, restaurados emocionalmente, e assim todo o potencial deles dava frutos. E nós, que vemos esse trio que deu fruto por todo o tempo, a todo tempo, esse trio Pedro, Tiago e João deram frutos. E você é discípulo de Jesus. Como esses discípulos deram frutos, é isso que Jesus espera de você também. Então, permita-se ser transformado e coloque como meta ser maduro emocionalmente. Se está faltando um desses itens na sua vida, que você possa trabalhar neles e deixar o Senhor Jesus trabalhar também. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo discípulo, se Deus quiser.